Sentimento de não pertencer aonde está. Você já sentiu alguma dessas coisas? Fica aqui nesse vídeo, nós vamos falar sobre isso, como superar, como eu superei esse sentimento. Vou contar a minha história para vocês. Bom, quem não me conhece, eu sou a Brenda Chaya. Daqui a pouquinho eu vou fazer 39 anos. Hoje eu sou mãe gemelar, tenho 2 meninas idênticas, maravilhosas, de 4 anos. Sou uma mulher casada e vivo hoje um relacionamento muito saudável. Tenho uma mãe e um pai maravilhosos que sempre me deram muito suporte em vários setores da vida. Sou a irmã mais nova da Bruna, ela é mais velha do que eu, e que trilhou caminhos e abriu portas para que eu passasse também. Ela me deu 2 sobrinhos maravilhosos que eu amo de paixão. Fora os outros sobrinhos que eu tenho por aí, pela parte do meu marido, e os sobrinhos que eu considero como sobrinhos, os filhos das minhas primas, que são muito próximas a mim, que são como irmãs. Hoje eu sou terapeuta integrativa, mais no popular, holística. Trabalho com terapias como constelação familiar, leitura de registros acásticos, leitura do tarô cigano e também reiki e limpeza energética. Bom, como é que eu vim parar aqui, com quase 39 anos? Minha vida foi sempre muito tranquila, eu sempre tive certeza do que eu ia fazer, como que eu ia estar aos 39 anos? De jeito nenhum, pessoal. Bom, eu já nasci meio que não querendo nascer. Tipo isso. Os relatos que minha mãe me traz do meu parto, eu não chorei quando eu nasci. Eu estive para morrer muitas vezes ainda no ventre dela. Ela teve sustos durante a gestação que causaram desconfortos muito grandes que o médico via como riscos para o meu desenvolvimento e também para o parto. Foi tão desafiante eu chegar nesse mundo que a minha mãe sofreu de eclâmpsia durante o meu parto. Ela adquiriu pressão alta a partir desse momento. Até hoje a minha mãe é uma mulher hipertensa. Eu não queria nascer, ficou muito claro. Hoje eu tenho essa consciência, mas eu fui ter essa consciência alguns anos atrás apenas. Nasci, não chorei. E aí o que fizeram? Bateram em mim. Nasci apanhando para ver como é que é bom estar encarnada. Valorizar eu estar aqui. A oportunidade que Deus tinha me dado. Aí eu chorei, viu, gente? Chorei, e chorei, e chorei, e chorei muito durante a minha vida. Quando criança, a minha mãe conta, porque eu não tenho muitas lembranças da minha infância, que eu tinha alguns episódios de desmaio misteriosos. Eu estava muito bem e de repente desligava o motor. Hoje eu entendo que era a minha não vontade de estar aqui. Era a minha alma, o meu espírito pedindo para retornar à casa real, que não é aqui nessa terra. Mas esse é assunto para outro vídeo. Estou falando da minha história para vocês. Minha mãe fala que foi tão desesperador viver aqueles anos comigo, porque faziam-se exames e mais exames. Tudo que a tecnologia naquele tempo permitia ser feito, para tentar descobrir o que eu tinha fisiologicamente, por que eu desmaiava. Se eu estava em lugares que tinha muitas pessoas, eu desmaiava. Se estava muito calor, eu desmaiava. Às vezes não precisava de ter nada aparentemente, eu desmaiava. Ficava 1 ou 2 minutos desligada completamente. Feito todos os exames possíveis, nada fisiologicamente foi determinado. Aí a médica, acho que mais para tranquilizar a minha mãe do que tudo, a pediatra, falou assim, olha, sua filha tem pressão baixa. Então ela vai ter como se fosse uma hipoglicemia. Então fique atenta, quando ela começar a ficar meio pálida, deite no chão, com as pernas esticadas ou com as pernas para cima. Isso vai passar com a idade. Aí a minha mãe acatou isso pra vida. Mas sempre cuidou de mim com muito zelo. Sempre me achou com algum problema. Ela tá doente, ela tem isso, ela tem aquilo. Eu não era uma criança muito normal. E eu também não fui uma adolescente normal. Quando criança, eu era muito livre. Era um espírito livre. Gostava de brincar sozinha. Conversava muito sozinha. Tinha muitos amigos imaginários. De um até lembro, ele chamava Roberto. E não me importava com ninguém. Eu conversava sozinha na frente das pessoas. Eu ia pro jardim da casa da minha mãe, que tinha uma frente aberta pra rua, e brincava ali, conversando com aqueles seres que ninguém via. Todo mundo passava e falava, essa menina é doida, essa menina vai ter que ser internada. Ou essa menina vai ser uma ótima atriz. Olha como ela fala assim, chora e dança. Eu vivia várias histórias numa tarde. Era muito bom. Quando eu cresci e virei adolescente, eu virei o oposto de quando eu era criança. Aquela criatura espontânea, que não se importava com a opinião das pessoas, que vivia sua verdade, sem se preocupar com mais nada, parou. A minha criança parece que se escondeu e veio uma adolescente muito tímida, muito medrosa, muito insegura. Passei a me importar demais com o que os outros falavam de mim. Passei a alisar meu cabelo, passei a me preocupar se eu estava magra demais, porque eu era extremamente magra, e as pessoas me zoavam por isso. Eu não conseguia fazer amigos. Eu não conseguia ter namoradinhos, que naquela época já era normal ter namoradinhos a partir dos 15 anos, tá? Eu não conseguia. Não me via tendo relacionamentos com ninguém.
Me sentia um ET, porque eu gostava de músicas que as pessoas da minha idade não gostavam. Sempre gostei muito de ler, e as pessoas da minha idade não gostavam. Então eu era meio que rejeitada mesmo. E eu me colocava no meu lugar de exclusão também. Hoje que eu tenho isso, a consciência, hein, pessoal? Na época não era assim tão simples de entender. E eu ficava sozinha. As minhas amigas, as poucas que eu tinha, elas saíam às vezes, elas iam pra algum lugar e eu não ia. Primeiro porque minha mãe não permitia e depois porque eu também nem tinha vontade. Eu cobrava de mim mesma um comportamento diferente, que eu não dava conta. E aí eu sofria muito. Passei pro vestibular, entrei na faculdade, fui fazer comunicação. Uma pessoa extremamente tímida e insegura. E passei grandes perrengues na faculdade por isso. Resumo da outra. Lá no 6º período, minha faculdade tinha 8. Eu entrei num quadro de depressão imenso, profundo. Eu não queria mais viver. Não queria. Eu não queria viver mais mesmo. E eu tinha decidido que eu não ia viver mais. Eu não via valor na minha vida. Eu tinha medo de me expor. E eu não via utilidade em estar aqui. Eu não entendia para que eu estava aqui. Por que eu tinha nascido. Não fazia sentido eu estar nesse mundo. Eu cheguei a ponto de tentar dar fim à minha história. Mas algo exterior a mim, que eu não via, mas eu sentia, deu um grito naquele momento. E falou, se você não se importa com a sua vida, ao menos se preocupe com a sua mãe, que sempre se dedicou muito a você. Se você fizer isso, você vai estar causando sofrimento insuperável na sua alma. Ao ter assim, esse pensamento muito grande na minha mente, eu desisti de fazer o que eu estava pretendendo fazer naquele momento. Eu estava a postos, com tudo preparado. Voltei pro meu quarto e destruí o meu quarto todo. Acabei com tudo. Cortei colchão, travesseiros, enfim, tudo. Gente, aí eu fui fazer tratamento psiquiátrico, tomei muitos remédios, tratamento psicológico, enfim. Todo o suporte médico eu tinha, mas eu não melhorava. Tinha pequenas melhoras, pequenos avanços. Até que minha mãe começou a apelar mesmo para todo tipo de ajuda possível. O que falavam para ela, ela me levava. Padre exorcista, pastor que fazia limpeza do capeta, do diabo, irmãs de caridade que faziam libertação. Gente, eu rodei muito lugar aqui em Belo Horizonte, porque eu sou de Belo Horizonte. Eu fui em vários lugares, eu fui em vários profissionais de vários sentidos. E foi uma casa espírita que eu realmente consegui encontrar alívio para aquele vazio que eu sentia. Não estou falando que o espiritismo vai salvar a vida de alguém, é ele que me salvou. Não foi isso. Foi a maneira que foi colocada para mim, como era importante eu entender que existe uma espiritualidade, a começar do meu próprio espírito, que mora em mim, precisando ser vista, precisando ser respeitada, precisando ser estudada. Foi ali, numa casa espírita, mas isso pode ser encontrado em qualquer lugar. Que haja verdade, que haja amor, que haja fé. Pra mim, Brenda, foi ali que eu achei. Você pode achar em qualquer lugar. Mas desde que você entenda que espiritualidade existe, não no sentido de que existem seres espirituais, seres de outro mundo, almas de outro mundo convivendo com você. Fazendo um parêntese, eu acredito que existe, mas não é isso que eu estou falando aqui. Estou falando do seu próprio espírito. Dentro da casa espírita, eu aprendi que eu era um espírito. Eu aprendi que tinha uma essência divina, a parte de Deus em mim, que estava desconectada de mim. Eu não olhava para o meu interno. Eu só olhava para o externo, para as expectativas que eu mesma criei para a minha vida, como uma profissional, como uma mulher, como uma filha. Naquela época eu não era mãe, como uma estudante. Eu não via propósito, porque eu não estava olhando para a real essência, que é a espiritual. E dentro de uma casa espírita que eu entendi que eu precisava olhar para isso. E aí eu fui em busca. Eu realmente quis. Falei, já que é pra eu estar aqui, que é pra eu estar direito. E fui estudar, fui ler, fui ver filmes, fui fazer trocas com outras pessoas que já tinham uma caminhada na minha frente. E aí eu aprendi muita coisa. E eu aprendi a entender que eu tinha um lado sensível, muito sensível. Que a minha essência era tão grande que ela estava transbordando no meu externo. E eu precisava olhar para ela com carinho, acolhê-la com respeito, doutriná-la. Como assim doutriná-la? Falar, olha, essência, agora eu vejo você. Agora eu te acolho. Vou cuidar de você. Não precisa se externizar tanto. Não precisa gritar tanto. Não precisa mais chamar tanta atenção. Eu te vi e vou te acolher. E eu fiz isso comigo. Eu me acolhi. Eu me olhei. Eu olhei para o meu interior. Entendi as minhas características, as minhas necessidades, a forma como eu encarava o mundo, como eu precisava encarar a partir da minha essência. Quando a gente olha para dentro, quando a gente olha para nós mesmos, para a nossa essência, nós entendemos como vemos o mundo. E a partir de como vemos o mundo, é que nós vamos ter consciência e capacidade de viver de acordo com a nossa essência. E aí, a partir do momento que nós vivemos de acordo com a nossa essência, alinhamos a nossa identidade, a gente vive com verdade. E as coisas começam a fluir.
Não foi fácil, não é fácil. O desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da sua essência, ela é eterna. Você não para, porque você muda o tempo todo. Suas necessidades mudam, seus conhecimentos mudam, sua consciência muda o tempo todo. Então você tem que se autoconhecer constantemente. Eu passei por altos e baixos, eu passo por altos e baixos, e que vou passar por muitos ainda. Mas com mais consciência, com mais presença, sabendo que, olha, aqui é o meu limite. Isso é que eu sei, isso é que eu não sei. Eu dou conta disso eu não dou conta. E tá tudo bem. Tem gente que consegue ir pra uma rave. Tem gente que consegue ir pra esses festivais de música e ficar muito feliz e bem. Eu não dou conta. E tá tudo certo. Hoje eu aprendi a respeitar essa minha limitação. Porque pra uns é uma limitação. Pra mim é só uma coisa que eu não consigo fazer. Eu não vou me cobrar mais de fazer. Eu não preciso mais fazer coisas para estar inclusa a grupos, porque eu me incluí primeiro. Então eu já estou inclusa onde eu preciso estar. É isso que o desenvolvimento espiritual trouxe para mim, traz para mim, e é isso que ele vai trazer para você. Você se sentir completo, você se sentir presente, você se sentir suficiente, mesmo que seja só você dentro de um lugar. Porque você é o que basta para sua vida. As outras pessoas, os fatos e situações são complementos. E você só vai conseguir dar conta disso a partir do momento que você olha para sua essência, olhar para dentro de você como eu me olhei, e encarar as minhas sombras, que são muitas, e ver que elas fazem parte de mim, elas configuram a Brenda que eu sou. Eu não sou feita apenas de luz, eu tenho as minhas sombras, assim como você e como qualquer pessoa nesse mundo. Nem todo mundo é sombra e nem todo mundo é luz, somente. Somos essa dualidade. Eu antes só via as minhas sombras, e via com raiva, via com culpa, via com desprezo. E aí era onde eu tinha o vazio. Quando eu aprendi a olhar para as minhas sombras com acolhimento, entendendo que elas fazem de mim quem eu sou, e que se existe sombra é porque existe luz, e aí eu descobri a minha luz, aí eu dei conta de viver. Dei conta de namorar, dei conta de casar, dei conta de ter filhas, dei conta de me separar, dei conta de retornar ao casamento e dar uma chance para essa história e hoje viver um casamento saudável com a mesma pessoa que eu me separei há 4 anos. Então, gente, desenvolvimento espiritual é desenvolvimento de vida, é desenvolver você mesmo. É extremamente importante. Eu dei uma resumida aqui porque o vídeo já ficou grande, mas eu precisava falar para vocês sobre a minha história. Porque eu sou o maior exemplo daquilo que eu acredito. Eu sou o meu maior produto, a minha vida. Eu, com o meu desenvolver, eu desenvolvo hoje outras pessoas. Eu desenvolvo hoje outras histórias. E o que eu estou falando aqui para vocês é que eu quero muito que vocês acreditem. Quando vocês olham para a sua essência, para o seu interior, a sua vida vira tudo o que você quer. Reflete luz. Porque você está olhando para o seu interior, você dá conta de dar o seu melhor. Você entende o que é o seu melhor e vai em busca de fazê-lo, entregá-lo para as outras pessoas. Meus queridos, eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma inspiração, algum insight para vocês. Ficou enorme esse vídeo, mas era tudo que eu precisava falar. E vocês tirem da minha história algo que faça sentido para a sua história. Eu sirva de algum exemplo bom para vocês, daquilo que deu certo e também daquilo que não dá certo. Vocês aprendam alguma coisa, ok? Muito obrigada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.